DRCV Notícias. Três horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV, edição para esta segunda-feira. Abrimos com os títulos. Boa tarde. Na sequência do aumento das taxas de juros pelo Banco Central, o maior banco comercial do país, o BCA, vai aumentar brevemente as taxas de juros, mas garante apoio a eventuais medidas para ajudar a mitigar o impacto. O presidente do PAICV não se recandidata ao cargo e fala de momento propício para garantir a alternância e a renovação do seu partido. O presidente da Assembleia Nacional apela a consensos entre os sujeitos parlamentares para aprovação de alguns diplomas e renovação dos órgãos externos que exigem 2/3 dos votos. Sindiprof denuncia a situação de professores que há mais de 3 meses estão sem cobertura do INPS. A Áustria deve ter governo liderado pela extrema-direita e o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy deve começar a ser julgado hoje. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. O BCA vai atualizar em breve as suas taxas de juros face à decisão do Banco de Cabo Verde de aumentar as taxas de juros em 50 pontos base deste mês de janeiro, mas garante o seu apoio a eventuais medidas para ajudar a ultrapassar hipotéticas dificuldades de crédito. Neste momento, o Banco Comercial do Atlântico opera com uma taxa de 1,25% para depósitos e espera que este indicador continue a ser atrativo para residentes e também imigrantes. A decisão do Banco Central de elevar as suas taxas de juro é vista como normal pelo BCA, tendo em conta a necessidade de reservas para sustentar as importações do país. O Canda Bonifortes tem os pormenores. O banco recorda que, além do aumento decretado em dezembro, o regulador já tinha aumentado as taxas de juros em meados do ano de 2024 e em novembro passado, mas faz notar que durante muito tempo vinha praticando baixas taxas de juro. Não obstante o facto de a elevação em 50 pontos base encarecer o preço do dinheiro, o Banco Comercial do Atlântico demonstra-se disponível para apoiar o mercado a fazer face a esse desafio. Importante é que o negócio não saia prejudicado, segundo o administrador Hernani Trigueiros, que assegura que o BCA vai atualizar em breve as suas taxas, mas mantendo também as vantagens para os clientes, tanto residentes como não residentes. A tendência será, obviamente, acompanhar a subida das taxas. Para os depositantes, esta medida tem que trazer maior atratividade e isto o banco, o BCA, irá fazer de certeza. Temos capacidade para poder parar e ponderar sobre isto primeiro, mas seremos rápidos a tomar medidas. Estamos a trabalhar com uma taxa de depósito de 1,25. Nós iremos proporcionar um aumento dessa taxa, um aumento que provavelmente será interessante não só para os residentes, mas também para quem nesta altura trabalha com taxas europeias. Queremos captar depósitos de empresas também, mas nós trabalhamos essencialmente, em termos da carteira que temos, com famílias e queremos continuar a ter as famílias cabo-verdianas residentes e imigradas. O administrador do BCA realça que nos últimos anos o mercado vem operando com as mais baixas taxas de crédito de sempre, abaixo de 6% para a habitação e entre 5% e 7% para empresas. O impacto do aumento das taxas não pode ser ignorado, sobretudo no que toca às pequenas empresas, que o banco apoiará principalmente no concernente às estratégias de negócio, garante. Nós iremos apoiar os nossos clientes, quer ao nível do suporte das suas necessidades de crédito, quer ao nível dos aconselhamentos. Quando procuram financiamento, nós temos capacidade de lhes indicar os melhores produtos, os melhores prazos. Para 2025 nós esperamos crescer no crédito, nós esperamos crescer no apoio às pequenas e médias empresas e, portanto, não é aqui só uma questão do preço. Fomos provavelmente, ou de certeza, o banco que mais apoiou nas linhas bonificadas e garantidas pelo Estado de Cabo Verde, que agora encerraram a 31 de dezembro. E estaremos sempre prontos para apoiar a economia de Cabo Verde, as pequenas, médias e grandes empresas, naquilo que forem as suas necessidades. O BCA está disponível para poder colaborar com todos os players do sistema. Por outro lado, a decisão do Banco Central é vista como normal pelo BCA, tendo em conta a natureza importadora da economia nacional. Nesta altura, Cabo Verde é um país essencialmente importador. Com a diminuição das reservas, não pode perigar não ter capacidade para pagar as suas importações. E isso
poderia pôr em causa claramente o PEC fixo com o euro, um dos ganhos inegáveis da economia de Cabo Verde. Nós tivemos um aumento generalizado das taxas de juros que não se refletiu em Cabo Verde durante 2 anos. Cabo Verde não sentiu necessidade, ao mesmo tempo que as taxas europeias, nomeadamente o Euribor, teve a crescer, não sentiu a necessidade de também fazer crescer as taxas nacionais naquela altura, portanto de 2022 a esta parte. Agora, o BCV sente que é preciso fazer uma alteração na política monetária, com o aumento das taxas, para proteger as reservas. Portanto, tudo o que nós consumimos, ou quase tudo o que nós consumimos vem de fora. Nós não pagamos em escudos, pagamos em moeda estrangeira, nomeadamente dólares e euros. Hernani Trigueiros confidencia que os ativos do BCA no exterior não terão aumentado mais do que em 2023 e garante que destinam-se aos pagamentos das importações dos clientes, pelo que não será pelo banco que estará a haver a citada fuga de capitais. Posicionamos a alguns montantes fora de Cabo Verde para poder fazer face às necessidades dos nossos clientes. Mais uma vez, Cabo Verde é um país importador e, portanto, tem que fazer muitos pagamentos externos. Agora, se o BCA tem alguma estratégia de aquisição ou colocação de ativos para rendimento fora, não, o BCA não tem essa estratégia. Pelo que nós analisamos do último relatório publicado pelo BCV, os números são claros a indicar que sim, portanto, haverão outros players que estarão na base do que diz o BCV que está a acontecer, que é a saída de capitais. Dados do Banco de Cabo Verde, citados pelo administrador do BCA, apontam para um crescimento de 9,7% do Produto Interno Bruto cabo-verdiano no primeiro semestre de 2024 e os resultados próprios indicam que 2024 terá sido mais um bom ano para o BCA. Na ótica do Banco Comercial do Atlântico, com a subida das taxas de juro em relação aos bancos que operam com taxas indexadas ao Banco Central, poderá sim haver aumentos das prestações dos clientes, mas não de imediato. Outro sim, o banco admite que a medida possa vir a provocar a retração do mercado nos créditos futuros. Obrigado, Cândida Murifortio. A Rádio de Cabo Verde está a tentar ouvir outros bancos sobre o mesmo assunto. E o presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, Rui Semedo, que não vai se recandidatar ao cargo, sublinha a necessidade de um processo de transição geracional dentro do partido, afirmando que o momento é propício para garantir uma alternância que traga renovação e esperança ao país, além de melhorar as condições de vida da população. 3 pré-candidatos já manifestaram interesse ao cargo: o Francisco Carvalho, presidente da Câmara da Praia, Francisco Pereira, que é imigrante ou é deputado pelo Círculo da Europa, e Nunes Silva, que é presidente da Câmara Municipal de São Filipe. Entretanto, ainda presidente do PICV, Rui Semedo, expressou a esperança de que o partido consiga construir uma candidatura consensual que una os militantes em torno de uma solução de entendimento e apoio amplo. Ednei Barros tem os detalhes. Presidente do PAICV, Rui Semedo, justifica a sua decisão de não se recandidatar ao cargo, dizendo que visa abrir espaço para uma renovação da liderança. Estou a pensar no partido num processo também de renovação, num processo de criar as condições para ter novas lideranças. Eu considero que poderemos estar no ponto de provocar a transição, designadamente a transição geracional. E nesse aspecto eu abri as possibilidades para se emergir até, já emergiram vários líderes, porque há jovens que já têm um potencial grande também, já têm experiência, já têm competência, já têm também ambição. O país precisa, neste momento, de uma alternância clara para renovar as esperanças dos cabo-verdianos, para garantir novos espaços de criação, de transformação, de modernização, de criação de condições para melhorar as condições de vida das pessoas. A eleição do novo líder do PAICV está agendada para 30 de março e já se manifestaram 3 pré-candidatos ao cargo: Francisco Carvalho, Francisco Pereira e Nunes Silva. Rui Semedo diz que a disputa não deve colocar em causa a união, mas espera que o partido consiga construir uma candidatura consensual. O melhor mesmo seria ter um único candidato de convergência, de entendimento e construir entre os que já se disponibilizaram para se candidatar. O melhor seria isso. Colocando-me na posição de facilitador, não poderia dar este sinal de apoio a um ou outro candidato. Porque mesmo havendo um candidato, há um processo de escolha que é a confirmação. Portanto, a participação, a ampla participação dos militantes define, digamos, a vitalidade da democracia interna. Entretanto,
esta segunda hipótese, que é ir para as eleições, eu acho que não será também mau, desde que se cumpram alguns pressupostos. De se fazer uma disputa com base nas propostas, nas ideias, no debate das questões essenciais que afligem, sobretudo, o país. Além de falar sobre a renovação do partido, Rui Semedo aproveitou para criticar as políticas do governo liderado pelo Movimento para a Democracia. Rui Semedo também alertou sobre a perda da confiança da população nas instituições governamentais. E diante deste cenário, o mesmo conclui que a renovação interna do PAICV é vital para que o partido consiga oferecer uma alternativa sólida e eficaz para o país, destacando que o maior desafio atual é a busca por uma alternância política que possa renovar as esperanças dos cabo-verdianos. E o Presidente da Assembleia Nacional reiterou hoje o apelo aos sujeitos parlamentares a entendimentos e consensos para a renovação dos órgãos externos ao Parlamento, bem como para a aprovação de alguns diplomas que estão na Casa Parlamentar e que exigem 2/3 para a sua aprovação. Austelino Correia encabeçou uma delegação da Assembleia Nacional que esteve na Presidência da República para cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República. O José António dos Reis esteve presente e tem os detalhes. Para além dos votos de bom ano, o Presidente da Assembleia Nacional pediu ao chefe do Estado que exerça o seu papel pedagógico no sentido de se construir consensos em torno de matérias importantes para a vida da nação. Para 2025, Austelino Correia espera que haja mais esforços de diálogo e entendimento entre os sujeitos parlamentares para a eleição de cidadãos que vão integrar os órgãos externos ao Parlamento. Os grupos parlamentares conseguiram chegar a entendimento em relação aos órgãos que têm a ver com a justiça, nomeadamente os conselhos tutores do Ministério Judiciário e do Ministério Público, faltando neste momento a eleição de cidadãos para a Comissão Nacional de Eleições, para a Comissão Nacional de Proteção de Dados, para a Agência Reguladora para a Comunicação Social e nos últimos meses também temos a questão da eleição de juízes para o Tribunal Nacional. Eu tenho vindo a apelar aos sujeitos parlamentares, particularmente aos dois grupos parlamentares. O presidente do Parlamento cabo-verdiano exortou ainda aos partidos políticos o respeito pela diferença, lembrando ainda que estão na Casa Parlamentar outros diplomas que exigem 2/3 para sua aprovação. Diplomas que têm a ver com a alteração das orgânicas do Conselho Superior da Judiciário e do Ministério Público, tem a ver com a inspeção judicial, a inspeção do Ministério Público e os respectivos estatutos do seu pessoal. Temos, neste momento, iniciativas do Grupo Parlamentar do PSCV e do Governo sobre a revisão do Código Eleitoral, todas as matérias que exigem 2/3 para a sua aprovação, de maneira que, mais uma vez, o consenso é chamado à mesa, nós somos convocados a nos entendermos, e aqui eu queria aproveitar para também solicitar ao Sr. Presidente da República que exerça a sua influência, a sua pedagogia de influência, no sentido também de nos ajudar a conseguir esses consensos. E o Presidente da República, José Maria Neves, advertiu que os órgãos de soberania devem dar o exemplo, destacando as boas relações entre o Parlamento e a Presidência da República. O chefe do Estado reafirmou a necessidade de se construir consensos entre os sujeitos parlamentares para aprovação dos diplomas pendentes na Casa Parlamentar. José Maria Neves apelou ainda ao Parlamento uma atenção especial aos imigrantes face ao que considera de aumento de discriminação e discurso de ódio contra os migrantes. Temos de ajudar os cabo-verdianos que vivem na nossa imensa diáspora defenderem os seus interesses. Temos de proteger os seus direitos. Temos de cuidar dos cabo-verdianos que vivem. Essa é uma dimensão importante da vida da nossa República, mas também há um outro fenómeno importante que tem a ver com a saída massiva de cabo-verdianos nos últimos anos, e todos têm o direito de sair, como têm o direito de ficar, e é importante que, face a esta saída, tenhamos discernimento, inteligência, para analisar os impactos dessa saída. Presidente da República, José Maria Neves, recebe cumprimentos de Ano Novo da Assembleia Nacional.
13h mais 15, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. A presidente do Sindicato Democrático de Professores, Sindiprof, Lígia Herbert, denuncia a situação de professores sem cobertura da Previdência Social há mais de 3 meses, acusando o Ministério da Educação de descaso. Mas quando estamos a falar do INPS, devo aqui realçar que o INPS é generalizado. São todos os professores, não são só professores novos. Todos os professores estão sem cobertura. Há 3 meses ou mais? Mais. Isso já virou moda, porque paga-se, confirma-se que já temos cobertura, mas daqui a 2, 3 meses já não há cobertura. Estamos aqui num jogo do TikTok do Ministério da Educação, criando graves problemas aos professores. Nós sabemos claramente que a culpa não é do INPS, porque já estivemos lá, já lemos o comunicado do INPS, sabemos que o problema está no próprio Ministério da Educação, que não tem cumprido com os seus deveres. Outra preocupação de Lígia Herbert tem a ver com atraso no pagamento de salários de professores contratados. Porque é descabido colocar um professor nas ilhas a trabalhar uma ilha que não é dele, não é? A trabalhar, a viver nessa situação difícil que os professores têm atravessado em diversas ilhas. Eles são contratados, são chamados para irem, mais ainda devo chamar a atenção, num contrato precário que é ilegal, não é? Ainda sem salário e sem cobertura do INPS. O presidente do SINDAP, Jorge Cardoso, tinha exigido durante o final de semana a intervenção imediata do Ministério da Educação para a resolução do problema. Tentamos ouvir o Ministério da Educação sem sucesso. Uma manifestação de agentes de segurança prisional que estava prevista para hoje foi suspensa. A decisão surge após a resolução de algumas pendências relativas ao pagamento de retroativos. No entanto, outras questões permanecem em aberto, como a nomeação definitiva dos agentes, conforme contou à Rádio de Cabo Verde o representante sindical Gilberto Lima, que conversou com Adina Almeida. A suspensão da manifestação pacífica foi motivada pela regularização dos procedimentos para o pagamento dos retroativos devidos aos 99 agentes prisionais. Segundo o presidente do SIACS, sindicato que representa a classe, houve um entrave burocrático originando uma série de desencontros no processo. A previsão é que o pagamento seja efetuado entre terça e quarta-feira, afirma Gilberto Lima. Fez-se uma adenda que já tinha pronunciado isso nos órgãos da comunicação social. A adenda não tinha a data precisa do dia em que se começou o estágio probatório. O estágio probatório começou em janeiro de 2024. Na feitura da adenda, nós estivemos lá, dissemos que era preciso pôr essa data. Não puseram essa data, mas enviaram-no. O Tribunal de Contas devolveu para o Ministério da Justiça. É aqui que todas as coisas se comunicaram. Fez-se esse reparo, ainda bem. E agora, sim, já está tudo clarificado e graças a Deus. Amanhã, sim, e quarta-feira, poderá estar à disposição do pagamento dessa quantia aos agentes de segurança prisionais. Uma das principais divergências persiste em relação à nomeação definitiva dos agentes. No entanto, reforça há uma indefinição quanto ao prazo. Não há entendimento. O decreto número 20, 10 romano 2023, diz que a nomeação definitiva acontece tão logo quando terminar o estágio probatório. O estágio probatório terminou no dia 2 de janeiro. Eu entendo que não podemos formar homens e depois ter de parar no tempo de uma forma indefinida para quando a nomeação definitiva. Gilberto Lima afirma que uma nota será enviada ao provedor de justiça para intermediar a questão da nomeação. Caso não haja resolução junto ao Ministério da Justiça, novas manifestações poderão ser convocadas. A Polícia Nacional deteve no aeroporto da Ilha do Sal um indivíduo que pretendia viajar para São Vicente com uma arma de caça na mala de porão. O homem em causa será presente hoje a tribunal, conforme apurou o Moisés Évora. Um cidadão europeu foi detido no aeroporto internacional Amílcar Cabral na posse de uma arma de fogo. Trata-se de uma pistola de caça 9mm que ele transportava na sua mala de porão. O indivíduo tinha também na sua posse
2 lanternas elétricas. Junto das autoridades, apuramos que é proibido transportar tal arma aqui em Cabo Verde. A Rádio de Cabo Verde apurou também que há um outro caso envolvendo indivíduo detido por desobediência às autoridades, uma ocorrência na cidade de Espargos. 2 detidos então durante a operação fim de semana na Ilha do Sal. E o Centro Nacional Ortopédico e de Reeducação Funcional, CENORF, reabre as portas ainda que parcialmente deste novo ano, após ter as atividades suspensas pela entidade reguladora independente da saúde, AERES. O alvará caducado foi o motivo que ditou o encerramento do referido centro. Conforme o responsável do CENORF, Bernardino Gonçalves, o alvará está prestes a ser renovado. A Joana Lopes assina a reportagem. A Rádio de Cabo Verde sabe que o CENORF esteve fechado pela AERES, pelo menos durante o mês de dezembro de 2024. É que os documentos referentes à certificação dos profissionais da fisioterapia e ortoprotesia não estiveram em conformidade, diz Bernardino Gonçalves. Sim, nós estamos a funcionar. Neste momento estamos no processo de renovação do nosso alvará. Já fizemos a primeira fase do processo, que é documental, renovar os documentos do seu pessoal especializado, nomeadamente a nossa fisioterapeuta, que foi um processo mais simples. Cabo Verde não tem um profissional de ortoprotesia, portanto nós temos um especialista em ortoprotesia, portanto um ortoprotesista que é togolês. O processo dele demorou um pouco mais tempo por causa da equivalência perto do AERES, mas felizmente este processo já está. Uma vez concluída a fase documental, passaram à fase da vistoria, em que os especialistas da AERES levantaram questões como registros e comunicação de doenças infectocontagiosas, dados que já foram fornecidos à AERES, pelo que o CENORF aguarda agora o alvará. Nós recebemos os técnicos do AERES que profissionalmente já fizeram a vistoria, e nós também. E permaneceram algumas questões, a questão de registro e comunicação das doenças infecciosas. Nós tratamos com a Delegacia de Saúde da Praia, porque deu a colaboração profissional que era esperada. Também nós tivemos de explicar ao AERES a diferença entre prótese e órtese. Uma outra questão que se colocou era a questão do diretor técnico. Portanto, nós indicamos o diretor técnico, portanto, e aguardamos que, efetivamente, a qualquer momento, o AERES possa renovar-nos o alvará. Enquanto isso, somente os serviços administrativos e o Conselho de Administração do referido centro funcionam. Já temos 13 horas mais 23 minutos e meio. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde. O presidente da Áustria recebeu hoje Herbert Kickl, o líder do Partido da Liberdade da extrema-direita, e convidou-o a formar governo. O ainda chanceler do Partido Popular falhou as negociações com os sociais-democratas e também com os liberais para criar o executivo moderado, e o líder interino dos populares mostrou-se disposto a governar com a extrema-direita. Mais de 3 meses após as legislativas, que deram vitória com maioria relativa ao Partido da Liberdade, a extrema-direita parece pronta para subir os destinos da Áustria. A Câmara e o Senado dos Estados Unidos realizam uma sessão conjunta desta segunda-feira para certificar a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais do país realizadas em novembro do ano passado. A cerimónia acontece no Capitólio, sede do Congresso norte-americano, em Washington, D.C. A segurança ao redor do local foi reforçada. O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos da América determinou que esse é um evento nacional de segurança especial. Essa é a primeira vez que esta designação é concedida para certificação, seguindo uma solicitação do prefeito, ou seja, do Presidente da Câmara de Washington, D.C. Esta é a última etapa do processo eleitoral dos Estados Unidos, antes da posse de Trump, que está marcada para o próximo dia 20 de janeiro. A certificação será comandada por Kamala Harris, vice-presidente do país e candidata democrata derrotada pelo republicano nas eleições. A certificação valida o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos da América. Na cerimónia, 2 senadores e 2 integrantes da Câmara serão selecionados como escrutinadores. Eles se sentam na frente do salão da Câmara e contabilizam os votos
votos dos delegados, figura central do sistema eleitoral norte-americano. Ao final da contagem dos votos dos delegados, o presidente do Senado anuncia os resultados e quem lidera o Senado americano é o vice-presidente do país por determinação da Constituição. Assim, neste caso, quem vai presidir a sessão de certificação será Kamala Harris, candidata derrotada por Trump no último pleito. Ela não será a primeira vice-presidente a confirmar a própria derrota. Em 2001, por exemplo, o vice-presidente democrata Al Gore presidiu a contagem da eleição de 2000, na qual ele perdeu para o republicano George W. Bush. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy é esperado no tribunal em Paris nesta segunda-feira, quando o julgamento sobre uma suspeita de financiamento ilegal da sua campanha eleitoral vitoriosa em 2007 pelo regime líbio de Muammar Gaddafi começará. Sarkozy está sendo processado por corrupção passiva, ocultação de desvio de fundo e também desvio de fundos públicos, financiamento ilegal de uma campanha eleitoral e associação criminosa. O julgamento, no qual empresários e ex-ministros estão implicados, deve durar até 10 de abril, com 3 tardes por semana após 10 anos de investigação. O ex-presidente se tornou o primeiro da França a ser condenado a uma pena de prisão a 18 de dezembro do ano passado, no caso de um grampo telefónico. Em 2025, o Tribunal de Cassação também terá que decidir sobre o recurso de Sarkozy contra a sua sentença de 1 ano de prisão, incluindo 6 meses de prisão num outro caso. Já temos 13 horas mais 26 minutos e meio, praticamente no final deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Partiu da praia há instantes um aparelho deixa-me ver aqui, é um aparelho da Transavia e vai para a ilha do Sal e está neste momento a alcançar a parte norte da ilha do Maio. De resto, não há nenhuma outra informação muito relevante para partilhar comigo, ouvinte. Tenho que à minha frente um aparelho da TUIC, à minha frente, vírgula, aqui no ecrã, vem de Londres, vai para Boa Vista, com a aterragem prevista às 2 horas. Também para a Ilha do Sal vai chegar às 2h10, um aparelho que vem da Sun Class Airlines e vem da Dinamarca e vai para a Ilha do Sal. Pela via marítima, temos da região sul 2 ferries, temos o Liberdade e o Interilhas, que estão no Liberdade neste momento a aproximar-se da Ilha Brava. O Dom Tututa navega no extremo oriental de Santa Luzia, vai em direção ao Porto de Sarrafal, com chegada prevista às 14 horas e 30 minutos. Falamos agora do movimento das marés, bem como o que nos diz as tabelas solares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para esta segunda-feira, 6 de janeiro, o sol despontou às 7 horas e 1 minuto, mais 25 segundos, e o pôr do sol será às 18 horas, 18 minutos e 38 segundos. A lua está na fase crescente, saiu pelo leste às 12 horas e 1 minuto. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 4 horas e 59 minutos e a seguinte será às 17 horas e 1 minuto. E a primeira praia-mar aconteceu às 11 horas e 13 minutos e a seguinte será às 23 e 31. Os dados apontam que hoje é um bom dia para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 16 horas e 20 minutos até às 18 horas e 20 minutos. Para amanhã, terça-feira, a primeira baixa-mar vai acontecer às 5 horas e 57 minutos e a seguinte será às 18 horas e 7 minutos. A única praia-mar de amanhã vai acontecer às 12 horas e 17 minutos, quer dizer que amanhã teremos praticamente o dia todo com maré baixa. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã é um bom dia para pescar, sendo os melhores momentos das 5 horas e 40 minutos até às 7h40 ou então das 18 horas e 9 minutos, vira até às 20 horas e 9 minutos. E recordemos os títulos quando já temos 13 horas mais 28 minutos. Dissemos que na sequência do aumento das taxas pelo Banco Central, o BCA vai aumentar brevemente as taxas de juros, mas garante apoio a eventuais medidas para ajudar a mitigar o impacto. O presidente do PAICV não se recandidata ao cargo e fala de momento propício para garantir a alternância e renovação do seu partido. O presidente da Assembleia Nacional apela a consensos entre os sujeitos parlamentares para a aprovação de alguns diplomas e renovação dos órgãos externos que exigem 2/3 dos votos. Sindiprof denuncia a situação de professores que há mais de 3 meses estão sem a cobertura do INPS. A Áustria deve ter governo liderado pela extrema-direita e começa hoje o julgamento do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, acusado de corrupção passiva. Jornal da Tarde com Anatório Lima. Informação regressa em títulos às 14 com a Dina Almeida. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.